Um tema muito relevante é a determinação dos critérios de elegibilidade do emissor da garantia. Nesse aspecto, conhecer o trabalho prudencial realizado pela SUSEP é muito relevante. E para conhecer esse trabalho, temos hoje Carlos Queiroz. Carlos Roberto Alves de Queiroz é diretor da SUSEP desde 2022, responsável pela supervisão prudencial e pela supervisão de resseguros. Graduado pela Universidade de São Paulo, USP, em Economia e Direito, é servidor público federal há mais de 21 anos. Atua na SUSEP desde 2010 e foi superintendente interino da autarquia entre janeiro e abril de 2023. Representa a SUSEP no COREMEC, Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiros, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização, e na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, ENCCLA. A Portaria PGFN 2044, que entrou em vigor em 1º de março de 2025, faz referência à circular SUSEP 691, que entrou em vigor em 2024. Vamos entender mais no detalhe os apontamentos dessa nova circular? Carlos, obrigada por ter aceito o convite e participado do Short Academy. É uma honra para a gente ter você aqui com a gente hoje. Falando brevemente sobre uma introdução ao tema, a Portaria PGFN 164, que ficou em vigor durante uma década, ela já fazia referência às certidões emitidas pela SUSEP. Mas na nova portaria, que entrou em vigor em março desse ano, existem consequências e medidas em decorrência de possíveis apontamentos que a seguradora possa vir a ter. Então, trazendo de uma forma bastante objetiva, na apresentação da garantia ou na renovação da garantia, as certidões precisam ser apresentadas e, a depender dos apontamentos que as seguradoras apresentem, a PGFN pode não aceitar. Existem na própria portaria a menção a alguns apontamentos específicos que impedem a apresentação da garantia, inclusive a renovação. E aqui tem uma coisa importante mencionar, é que se a seguradora ela tiver algum apontamento relevante durante a vigência da pólice, a PGFN pode notificar a seguradora e o tomador para apresentar ou para regularizar a situação da seguradora, ou então para apresentar uma nova garantia. E se ela não apresentar durante a vigência da pólice, então estaria caracterizado o sinistro. E são consequências bastante duras e objetivas e bastante pragmáticas que a PGFN trouxe com base na transparência que a nova circular que entrou em vigor no ano passado, a circular SUSEP 691, traz para o segurado. Entendo até que a própria proposta da circular teria sido essa, tendo você e o seu time participado da elaboração dessa circular. Eu adoraria contar com um pouco de introdução, do que ensejou a publicação da circular. Então, Carolina, primeiro quero agradecer o convite, também estou bastante honrado por estar aqui no seu podcast falando sobre o seguro-garantia, que é um produto extremamente importante dentre os produtos supervisionados e regulados pela SUSEP, e falar um pouco sobre esse projeto da norma de certidões, né? Como você bem falou, antes a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, ela exigia uma certidão da SUSEP, e a certidão que a SUSEP oferecia, ela basicamente certificava se aquela seguradora ela estava apta a comercializar algum tipo de produto, né? Simplesmente ela trazia ali a informação de que ela estava autorizada e que poderia comercializar, por exemplo, um contrato de seguro-garantia. Era um documento muito simples e alguns anos atrás nós entendemos que seria interessante para o mercado segurador, e aqui entendido o segurado, o tomador, o corretor, o ressegurador, as demais seguradoras e todo o ecossistema que precisa do bom funcionamento ou da funcionalidade do contrato de seguros, seria importante que a SUSEP fornecesse um pouco mais de transparência sobre a efetiva situação das suas supervisionadas, né, principalmente das seguradoras.
Então surgiu a ideia de termos, para além da certidão que confirma o cadastro daquela seguradora, que seria a atual certidão de licenciamento, a gente ter também uma certidão de apontamentos, onde, por meio de informações do tipo consta ou nada consta, o interessado ele pudesse saber se determinada seguradora está passando por algum tipo de problema, por algum tipo de dificuldade, principalmente do ponto de vista prudencial, ou se ela está inadimplente com o órgão supervisor, com a SUSEP, de alguma maneira. Então, o objetivo principal era fazer com que a certidão, ou esse sistema de certidões, ele funcionasse como um instrumento de supervisão, né? Seria um incentivo adicional, até uma medida de enforcement, para que as seguradoras mantivessem a adequação a todo o regramento da SUSEP, principalmente aqueles que se referem à sua solvência, né, à sua situação prudencial. Então, muito importante destacar que agora qualquer cidadão pode, a partir do nome da seguradora, saber se ela está cumprindo os requisitos prudenciais, os requisitos de solvência, se ela tem um patrimônio acima do capital mínimo requerido, se as provisões técnicas estão efetivamente cobertas por ativos garantidores, se ela está respondendo a algum plano de supervisão ou de regularização, ou se esse plano eventualmente não está sendo cumprido, se ela apresenta as informações para que o supervisor possa executar o seu trabalho, se ela responde as notificações do supervisor. Então, esse sistema de certidão e esse normativo que veio disciplinar, que é a Circular SUSEP 691, teve claramente esse objetivo, e a gente está muito feliz que os efeitos esperados estão acontecendo, né? E além da PGFN, outros órgãos públicos também estão se valendo das certidões para que os seus contratos ou os seus contratados apresentem apólices de seguradoras que estejam efetivamente, vamos dizer assim, em dia com o órgão supervisor, que é a SUSEP. Interessante. A gente vai entrar em cada um dos apontamentos para trazer um pouco mais de cor, né, para o segurado que vai analisar as certidões, para que ele tenha um pouco mais de clareza, né, com relação às denominações e o motivo das comparações. Mas vale destacar aqui que a SUSEP, ela publicou um manual, e inclusive o link fica disponível na própria certidão, e que está muito bacana, tá? O manual, ele traz... A gente vai falar aqui hoje sobre a explicação de cada um dos apontamentos, mas o manual, ele traz justamente essa explicação para que você possa, então, como segurado ou como agente do mercado, entender com mais propriedade o significado e interprete de uma melhor forma os apontamentos. Mas antes da gente entrar, então hoje a gente vai passar por todos eles, mas antes da gente entrar, Carlos, queria dar um passo atrás e pedir, por gentileza, que você explicasse a função prudencial da SUSEP. Eu costumo resumir, quando eu falo sobre a SUSEP, que a função, né, a razão de existir do regulador é garantir os direitos do segurado através da manutenção de um mercado solvente. Mas eu adoraria ouvir a sua definição, você que tem tanta experiência em atuar nessa área por 15 anos. Tá certo. A principal lei, ou a principal diretriz, o principal diploma normativo que nós temos no nosso mercado é o Decreto-Lei número 73, de 21 de novembro de 1966. E está lá logo no comecinho, no artigo 2º, que no mercado de seguros, ou no Sistema Nacional de Seguros Privados, o controle do Estado se dará no interesse dos segurados e beneficiários dos contratos. Tá? Então, esse mandamento ele é muito claro, ele é muito transparente, ele é muito simples de entender e muito difícil de executar, mas ele já chega como diretriz logo no 2º artigo do Decreto-Lei. E essa, vamos dizer assim, é o norte que a SUSEP, os seus servidores, a sua diretoria precisam ter para executar um bom trabalho, né? Dando um passinho um pouquinho mais atrás, eu acho que é importante também deixar claro para a audiência, nem todos estão muito acostumados com o mercado de seguros, né? Que o órgão regulador oficial é o Conselho Nacional de Seguros Privados, né? E a SUSEP é o órgão fiscalizador. O CNSP ele é um órgão composto pela SUSEP, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Justiça
o Ministério da Previdência e também o Banco Central do Brasil, e esse é o órgão regulador que expede os normativos. Obviamente, esses normativos, a grande maioria deles, eu diria 95% deles, são todos gestados dentro da SUSEP e são propostos pela própria SUSEP ao CNSP. Nesse contexto, a SUSEP também, além de propor as resoluções ao CNSP, a SUSEP também faz uma regulação, uma regulamentação complementar, né, para que esse colegiado que se reúne ordinariamente uma vez a cada 3 meses não precise descer às minúcias de todos os produtos, de toda a normatização que é necessária para o mercado segurador. Então, a SUSEP ela é um órgão regulador auxiliar e também um órgão de fiscalização, um órgão de supervisão. E para exercer a supervisão, hoje a SUSEP adota o modelo internacionalmente prescrito, né, no âmbito da IAIS, que é a Associação Internacional de Supervisores de Seguros. Nós adotamos o modelo Twin Peaks, nos mesmos moldes que os principais países desenvolvidos do mundo, né? Então, a nossa supervisão ela tem 2 picos, né? O modelo Twin Peaks são picos gêmeos e os 2 precisam ter a mesma importância para que a supervisão dê certo. Então, é o pico prudencial. Então, a gente verificar do ponto de vista quantitativo e qualitativo a adequação às regras prudenciais, às regras que visam garantir a continuidade da companhia, que visam garantir a sustentabilidade e evitar riscos sistêmicos no mercado. E o outro pico, o pico de conduta, que é onde se avalia se as companhias participantes do mercado estão fornecendo ou provendo um tratamento justo e adequado aos consumidores durante todo o ciclo de vida do produto. Então, são esses, a nossa supervisão ela tem esses 2 vieses, né? E por ser, e até para que elas tenham o mesmo nível de importância, elas internacionalmente, em alguns países, são até executadas por organismos diferentes, um exemplo é a própria Inglaterra, ou dentro de um mesmo organismo, por diretorias diferentes. Né? Então, a supervisão de conduta aqui na SUSEP, ela é executada pela DISU, que é a diretoria atualmente ocupada pela diretora Júlia Lins, e a supervisão prudencial ela é exercida na minha diretoria. Né? Eu estou nesse cargo desde o ano de 2022, por algum tempo até ocupei interinamente a posição de superintendente da SUSEP, e aí retornei agora para a diretoria de solvência. Então, o nosso foco, né, falando agora especificamente sobre a diretoria prudencial, a supervisão prudencial e com o que nós nos preocupamos. O modelo brasileiro ele é bastante inspirado nos modelos internacionais também, bastante inspirado no modelo de Solvência 2, a SUSEP tem até uma equivalência ao padrão europeu, só que nós fazemos isso um pouco à brasileira. A gente ainda adota alguns requisitos adicionais, né, e de modo que a nossa supervisão ou a própria regulação ela é um pouco mais conservadora do que o padrão internacional. A gente tem procurado evoluir na supervisão, evoluir em recursos, tanto recursos humanos como recursos tecnológicos, para que a gente possa talvez levar a regulação muito mais próxima do modelo de Solvência 2. Mas nesse momento a gente ainda não tem segurança para fazê-lo, porque a SUSEP ainda precisa de um amadurecimento e de mais recursos para poder executar uma supervisão, porque quando as regras, essas regras internacionais, elas têm um grau de subjetividade maior para o operador. Né? Então, o atuário ou o contador da companhia, ele tem mais liberdade no julgamento profissional para fazer o lançamento contábil ou para constituir a provisão técnica ou até mesmo para definir o nível de capital. Então, nesse momento, a SUSEP ela tem um padrão de regulação, de exigência prudencial aderente ao modelo internacional, mas com algumas restrições e com algumas regras um pouco mais conservadoras. Tá? E como que nós executamos isso? A gente tem, dentro da diretoria da DISUP, da Diretoria de Supervisão Prudencial, nós atuamos com 3 coordenações gerais, que é a nossa divisão do trabalho. Então, a supervisão ela pode ser feita de 2 modos, à distância ou in loco.
né? Quando nós temos a supervisão à distância, nós chamamos de monitoramento, né? Monitoramento off-site. Por meio do monitoramento, o pessoal que trabalha ali, as unidades, elas avaliam as informações que as supervisionadas prestam periodicamente para a SUSEP. No nosso caso, também, a gente tem uma exigência de informacional bastante grande, né? O FIP, ele é encaminhado, o formulário de informações periódicas, ele é encaminhado para a SUSEP em bases mensais, e essa é a base da nossa supervisão. Nós temos e essa supervisão, ela é feita basicamente em 4 assuntos diferentes, tá? Então, nós temos ali uma coordenação dedicada à avaliação das provisões técnicas. Nós temos uma outra coordenação dedicada à avaliação dos ativos garantidores das provisões técnicas. E nós também temos uma outra área que é voltada para avaliação dos capitais de risco, né? Então, a fim de verificar se, além das provisões técnicas e dos ativos, se os capitais estão efetivamente constituídos. E nós temos uma outra coordenação que lida com a adequação das informações contábeis, se tudo aquilo que está sendo divulgado pela companhia está de fato adequado, ou se aquilo que a auditoria independente também está avaliando está de fato adequado. Então, o nosso monitoramento ele é feito nessas 4 vertentes: provisões, ativos, riscos ou capitais de risco e contabilidade. E aí nós temos o trabalho de campo, né? As fiscalizações propriamente ditas ou inspeções on-site, né? Como se diz no jargão internacional. Esses mesmos assuntos são avaliados aí num contexto de maior proximidade da companhia. Então, o objetivo do trabalho da fiscalização, da inspeção on-site, é verificar, a partir da documentação suporte, a partir dos documentos que estão na companhia, que estão nos sistemas da companhia, a partir das apólices emitidas, a partir dos avisos de sinistro recebidos, se aquelas informações que nós recebemos periodicamente estão corretas, né? Então, é uma outra camada no monitoramento à distância. Nós confiamos na informação que chega e na fiscalização de campo nós verificamos se a informação que é enviada está de fato aderente às operações da companhia, aos contratos e aos compromissos e às obrigações que ela assumiu, tá? E aí eu falei bastante aqui de questões quantitativas, né? Capitais, provisões ativos. Agora, a gente também faz avaliação dentro da supervisão prudencial de aspectos qualitativos. E aí nós temos uma terceira área, uma terceira coordenação geral, que faz avaliações relacionadas à governança da companhia, ao sistema de controles internos, à estrutura de gestão de riscos e a todas aquelas outras exigências que o regulador passa a trazer para o mercado, por exemplo, sustentabilidade, cibersegurança, todos esses aspectos que são complementares à atividade que objetivam fornecer ou segurança para a própria operação ou atender a regramentos mais amplos, no sentido, por exemplo, proteção de dados. Então, todo esse aspecto, todas essas verificações qualitativas também são verificadas do ponto de vista prudencial. Então, nós temos a vertente à distância, em loco, nós temos o viés quantitativo e o viés qualitativo. Então, a gente tem assim, bastante segurança, no sentido de que a nossa supervisão ela é abrangente o suficiente para trazer segurança para a SUSEP, para a sociedade, de que as nossas supervisionadas estão, do ponto de vista prudencial, adequadas, né? De que elas estão seguras, de que elas têm, vamos dizer assim, ativos suficientes para arcar com todas as suas responsabilidades, com todas as obrigações assumidas. Muito interessante, é um trabalho muito robusto que é feito, né, para garantir a solvência do mercado. E eu acho que o resultado disso também é o número de empresas, né? Acho que tem quase uma década que a gente não tem nenhuma empresa que entra em regime especial. Isso. Exatamente, isso é motivo de, assim, é uma marca bastante histórica, né? É a primeira vez
em todo esse tempo de existência da SUSEP, a SUSEP completa 60 anos no ano que vem, né? Nós estamos há 9 anos sem nenhum evento de regime especial. Obviamente, nós tivemos algumas companhias que passaram por problemas, passaram por algumas crises, mas todas elas foram contornadas. Por quê? Porque a nossa supervisão, ela, além de ter todos esses vieses, né, todos esses diferentes olhares, ela tem um foco preventivo bastante grande. Sim. Né? Então, quando a gente fala, né, que a nossa regra ela é conservadora, isso contribui para esse resultado. Quando a gente fala que a nossa regra também é aderente aos padrões internacionais, a gente busca sempre o melhor padrão, aquele mais seguro e que forneça a tranquilidade para o segurado e para o beneficiário do contrato de seguro. Então, a gente está há 9 anos sem nenhuma decretação de regime especial, e todas as crises, todos os problemas que tivemos, nós contornamos com uma atuação, primeiro, preventiva, né, onde buscamos alertar a companhia antes que o evento danoso aconteça e chamar para conversar e procurar entender por que eventualmente houve uma variação brusca de um mês para o outro na composição do patrimônio líquido ou na composição dos ativos garantidores, né? Segundo lugar, a nossa atuação ela também é corretiva, uma vez que o evento ele em si já configura ou uma irregularidade ou uma deficiência de controle interno. Nós atuamos, temos instrumentos corretivos para evitar que aquela situação se agrave e para trazer a companhia de volta para a regularidade. O grande exemplo disso é o plano de regularização de solvência, o plano de regularização de cobertura das provisões técnicas, né? E quando todo esse arcabouço ele eventualmente não funciona, a gente parte para o padrão sancionatório, né? Então também tivemos ao longo desse período em que PES não tivemos nenhuma companhia em regime especial, ou seja, direção fiscal, intervenção ou até mesmo liquidação, mas nós tivemos algumas irregularidades e elas são julgadas de uma forma transparente, né? E temos visto aí até a própria imprensa, a partir do momento em que a SUSEP, as reuniões do Conselho Diretor da SUSEP passaram a ser transmitidas ao vivo para o YouTube, houve também um aumento da transparência sobre as irregularidades que são praticadas no mercado. Sim. Então nós temos visto aí algumas supervisionadas, alguns ex-administradores e até mesmo algumas firmas de auditoria, né, sendo penalizadas pela SUSEP por conta de eventos passados. E é importante, a sanção também tem uma função importante no sentido de reprimir o fato que aconteceu e prevenir que ele não aconteça de novo, ou seja, que ele sirva de exemplo para aquela companhia e para todas as outras no mercado. Então, para resumir em algumas poucas palavras, a nossa regra de solvência ela é mais conservadora do que os padrões internacionais. Existe um trabalho robusto desempenhado pela SUSEP de monitoramento da solvência do mercado de forma mensal, através do reporte periódico de informação pelas supervisionadas, além da atividade de fiscalização in loco. E tudo isso levando a um resultado muito positivo para o mercado, que todas as intercorrências que aconteceram foram tratadas de forma preventiva e geraram um resultado que nos últimos 9 anos não temos supervisionadas em regime especial. Agora, entrando um pouco na circular, para a gente dar um pouco de cor, em especial para o contribuinte que vai apresentar uma garantia e que precisa entender, interpretar com melhor nível de conhecimento o que significam os apontamentos trazidos pela circular, a gente sabe que existem, acho que são 12 diferentes apontamentos. Vou trazer aqui a circular conosco, são 15 diferentes apontamentos, mas a PGFN já traz com clareza que o primeiro apontamento, que é a relação entre o patrimônio líquido ajustado e o capital mínimo requerido, se o capital mínimo requerido for inferior ao patrimônio líquido ajustado, e não existir nenhum plano de regularização de solvência em andamento, a seguradora está impedida de apresentar novas garantias e renovar as garantias já apresentadas.
O segundo aspecto também impede a apresentação de garantias e a renovação de garantias é a relação que você já até mencionou, mas que a gente vai entrar um pouco mais no detalhe, que é a relação entre o montante de ativos garantidores ser inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas. E os outros 3 aspectos que são colocados como impeditivos é a medida prudencial preventiva ou medida cautelar em vigor descumprida e a instauração de fiscalização especial e, por fim, a instauração de regime de direção fiscal ou de intervenção. Então, dentre os 15 apontamentos que são apresentados na circular, esses seriam os impeditivos de apresentação de novas garantias ou de renovação das garantias já apresentadas. É claro que ela também coloca a possibilidade de interpretar a combinação de apontamentos e se pronunciar e notificar tanto a seguradora quanto o tomador mediante a interpretação que ela venha fazer dos apontamentos. Mas se a gente pudesse começar, Carlos, falando sobre, que talvez, na minha opinião, seja o mais importante, a comparação do patrimônio líquido ajustado com o capital mínimo requerido, é muito interessante a gente explicar a composição do capital mínimo requerido, em especial pensando nas empresas que não são do segmento securitário. Então, quais são os riscos que são compreendidos e o significado? Tá, ok. Não, primeiro, eu acho que vale comentar, né, que dos 15 apontamentos, eu acho que a PGFN ela foi bastante sábia e escolheu aqueles 5 que seriam mais sensíveis para, ou que aumentariam o risco para o cumprimento da garantia, né? Eu acho que a apólice seguro garantia ela tem uma função social bastante importante, eu acho que é um instrumento bastante interessante, tem crescido bastante, né, ao longo do tempo, tem sido bastante utilizado, e eu acredito que a PGFN ela selecionou aqueles apontamentos que de fato colocavam em risco ali a garantia, eu acho que principalmente nas execuções fiscais, né, que é o foco da atuação da Procuradoria. Agora, falando sobre o capital mínimo requerido, eu acho que é importante, para quem não é do mercado segurador, né, e eu vou tentar ser didático aqui, porque o assunto ele é bastante árido, mas é importante que a pessoa que vai interpretar ou que vai assistir o nosso podcast possa ter uma visão de balanço patrimonial, né? Uma visão contábil, bastante simplificada, eu vou tentar ser, mas assim, ter essa visão de que no balanço de uma seguradora existem primeiro os passivos, eu vou dar essa ênfase, né? Primeiro as obrigações, primeiro você assume um contrato, o contrato de seguro ele é um contrato aleatório. Então, ao subscrever um contrato de seguro, a seguradora assume primeiro um risco e a receita, mesmo porque ela não pode reconhecer contabilmente a receita no primeiro momento, né? Ela tem que diferir e reconhecer isso ao longo do tempo do contrato, né? Então, primeiro a seguradora tem uma obrigação, ela tem uma provisão técnica, ela tem um passivo, né? E para garantir esse passivo, ela precisa ter ativos, né? Então, se a precificação do seguro ela foi perfeita, ela foi atuarialmente justa, correta, e se o evento e se o futuro corresponder àquela precificação, em tese, você ter a provisão adequadamente constituída e você ter o ativo garantidor de boa qualidade, você não teria um risco adicional, né? No mundo perfeito, bastaria que o ativo cobrisse o passivo, que seria a perda esperada, né? A expectativa de perda naquele grupo, né? Naquela carteira de seguros, né? Porque o contrato ele faz parte de uma carteira, né? Em alguns, né, ocorre o sinistro, em muitos outros não. Então, em primeiro lugar, tendo essa visão de balanço, a seguradora ela precisa constituir adequadamente o passivo e depois ter o ativo garantidor exatamente, na sua propriedade. E aí, só que esse mundo perfeito que eu falei, né, ele não existe, né? A seguradora ela está sujeita a diversos riscos. E se ela precificou errado? Exato, se ela pode ter precificado errado. Aliás, a precificação nunca é correta, né? Você nunca acerta na vírgula o valor, sem querer assustar, mas enfim, você tem esse risco, né, da precificação ela não ser correta, para mais ou para menos. E a nossa preocupação é que quando a precificação está errada para menos, exatamente, e aí você não teria o ativo, você não teria a receita para arcar com aquela despesa. Então,
para lidar com esse risco, esses riscos que a seguradora está sujeita, elas precisam estar refletidos em algum lugar. Isso vai estar refletido também como uma obrigação. Então, a seguradora, o risco de precificação é o risco daquele passivo estar mensurado incorretamente. Ele ser o menor do que deveria. É um risco de subavaliação do passivo. Isso está muito ligado ao risco de subscrição. Então, o risco de subscrição é o risco que aquela subscrição ou que as subscrições que estão sendo feitas, a subscrição é o processo de aceitação da pólice, é o risco daquela subscrição não estar correta, é o risco de você ter precificado a menor do que deveria. Então, a pólice que a seguradora emite, ela precisa refletir esse risco também no seu balanço. Ela precisa ter um patrimônio para arcar com esse risco, né? Então, esse, vamos dizer assim, é o principal risco do nosso negócio. E ele é um risco diferente de todos os outros segmentos econômicos, né? Só o mercado segurador que tem esse risco de subscrição. Sendo assim, falando grosso modo, né? A gente tem produtos previdenciários ou outros tipos de produto que tem um risco com essa denominação ou com esse conceito, mas enfim, o mercado segurador, esse risco de subscrição, ele é o principal risco. Então, voltando naquela visão de balanço que eu falei, então você tem as provisões técnicas, e o risco dela não estar adequadamente mensurada, dela estar subavaliada, esse é o risco de subscrição, né? Mas você tem outros riscos atrelados também à atividade seguradora, que, por exemplo, o risco de realização do ativo, né? Então, se você tem, por exemplo, o risco da contraparte não pagar aquele ativo que você contabilizou. Isso no seguro-garantia é muito importante, né? O tomador, se ele não pagar o prêmio para a seguradora assim mesmo, ela precisa garantir o risco para o segurado. E esse risco precisa também estar mensurado no balanço, e aqui é um exemplo de risco de crédito. É o risco daquele devedor não honrar com o pagamento do seu passivo, né, mas que seria o ativo da seguradora. E também há outros riscos, né? Por exemplo, o risco de mercado, o risco de você ter um problema conjuntural na economia brasileira ou até mundial. Esse risco também, ele precisa estar mensurado, né? Então, ele precisa estar considerado no cálculo dos capitais de risco. Por exemplo, o risco de taxa de juros, o risco de inflação, o risco cambial. Dependendo da operação da companhia, ela precisa fazer o reconhecimento desse risco e ter uma margem de capital, uma margem de patrimônio para cobrir aquele risco se ele acontecer, né? Então, a gente falou até agora do risco de subscrição, né? O risco de subavaliação, basicamente o risco de subavaliação do ativo, o risco de erro na precificação. A gente falou do risco de crédito, que é o risco da seguradora não receber aquele direito que ela tem. E falamos do risco de mercado, mas também tem o risco operacional. O risco operacional é o risco de problemas na estrutura da companhia que façam com que ela tenha prejuízos, né? E esse risco, por sinal, ele talvez não seja o mais relevante, mas ele é o mais difícil de calcular. Sim. Mas, de qualquer forma, a SUSEP ela oferece na sua regulação metodologias adequadas para o cálculo desses capitais de risco, e a soma desses capitais de risco, a soma disso, elas constituem um instituto que a gente chama de capital mínimo requerido, né? Então, uma seguradora, para além das provisões técnicas estarem adequadamente constituídas e dos ativos garantidores dessas provisões também estarem adequadamente comprados, né, e garantida essa posição da seguradora, ela também tem que ter uma quantidade de capital também coberta por ativos de boa qualidade, que dê conta ou que faça frente a esses riscos, né, que são inerentes aí à sua operação. Então, é isso que é o capital mínimo requerido. Então, eventualmente, quando uma seguradora ela tem patrimônio líquido ajustado inferior ao capital mínimo requerido, significa que ela não tem ativos de boa qualidade suficientes para dar conta do risco que ela tem na carteira naquele momento. Então, quando isso acontece, a SUSEP notifica a seguradora a apresentar um plano de regularização, né? Esse plano,
ele pode ir até 18 meses, esse período de regularização. Pouquíssimas situações chegaram nesse período todo de 18 meses. A maioria se resolve, muitas vezes se resolve antes mesmo da notificação chegar, a companhia já constatou e resolveu, eventualmente é uma questão pontual. Muitas vezes isso resolve em 2, 3 meses, outras vezes em 6 meses. Eventualmente pode chegar até 1 ano num período de regularização, né? Mas isso ocorre quando o ativo de boa qualidade adicional àquele necessário para cobrir as provisões técnicas, ele não é suficiente para cobrir os capitais de risco, para cobrir o capital mínimo requerido. Então é isso que significa uma situação na qual ela não tem esses ativos suficientes e não está com o plano não cumprido, é um motivo de apontamento, porque essa companhia está em risco de continuidade, e é por isso que a PGFN colocou essa restrição no oferecimento da garantia. Então, de forma resumida, no mundo perfeito, os ativos garantidores seriam suficientes para cobrir as obrigações assumidas pela seguradora, e para identificar riscos adicionais à operação, são observados aspectos de subscrição, ou seja, aceitação de negócios, crédito, ou seja, os recebíveis, a qualidade do crédito dos recebíveis daquela seguradora, riscos de mercado, que seriam riscos alheios à vontade da empresa, dentro do mercado onde ela está, aos riscos do mercado que ela está sujeito, e operacionais, que poderiam levar também a perdas não esperadas, e olhando, então, quantifica-se cada um desses riscos, que seriam, então, em adição aos valores registrados no passivo, e compara-se com o valor que a companhia dispõe de patrimônio líquido ajustado. Então, seria, se eventos inesperados se materializem, ou seja, se algum desses riscos se materialize, que a companhia teria, então, patrimônio líquido para responder à materialização desses riscos. Exatamente. Só também para ficar claro para quem está nos assistindo, o patrimônio líquido ajustado ele é o próprio patrimônio líquido contábil, né? Só que para o cálculo do patrimônio, que como eu falo, né, tem que ser ativos de boa qualidade, podem ser deduzidos alguns itens, por exemplo, créditos tributários que têm baixa possibilidade de realização, ou outros ativos que eles não sejam considerados de boa qualidade para fins de solvência, tá? Eles podem ser de fato realizados, mas para fins de solvência a gente precisa de fato de uma segurança bastante forte, tá? Então, alguns ativos, né, podem ser excluídos do cálculo do patrimônio, né, e outros, e uma análise da carteira da companhia pode fazer também com que ocorram adições ao patrimônio líquido contábil. Né? Se ela tem uma carteira de longo prazo muito favorável, ela tem um teste de adequação do passivo favorável, ela pode ter benefícios econômicos no cálculo do patrimônio líquido ajustado. Só para explicar a diferença de patrimônio líquido, como eu comecei falando de uma visão de balanço, né? Então você tem o ativo, ele é igual ao passivo mais o patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido ajustado, ele é considerado o patrimônio líquido contábil com ajuste. Geralmente são deduções de ativos de baixa qualidade para fins de solvência, né? O que fazem com que a cobertura desse risco adicional que as companhias enfrentam esteja bem garantida. E se aquele evento ocorrer, ela tem como responder aquilo no curto prazo. Entendido. Tá? Um aspecto importante para o mercado segurador são os resseguradores. E aí, se você pudesse comentar brevemente como que é considerado o risco da contraparte do pagamento da indenização pelo ressegurador no capital mínimo requerido. Também é risco de crédito. Riscos. Também ele entra como risco de crédito. Então, o risco que é cedido ao ressegurador, ele é reconhecido no balanço da seguradora, né? E você constitui, né, de acordo com a possibilidade de ocorrer o evento, um ativo de resseguro. Esse ativo de resseguro, ele também é avaliado do ponto de vista do risco de crédito. Então, dependendo do rating do segurador, dependendo se é um segurador local,
admitido ou eventual, porque isso se relaciona com a possibilidade de realização do ativo, então há um controle, obviamente, muito maior quando o ressegurador é local. Então, geralmente, o risco que é reconhecido, o percentual para o cálculo do capital de risco de crédito, quando você tem uma cessão ao ressegurador local, ela tende a ser menor do que a um ressegurador estrangeiro. Do mesmo modo, o ressegurador que tem um rating melhor, né, que os resseguradores eles passam rotineiramente por análises de agências de risco, né, de rating. Quando você tem um ressegurador com um rating melhor, o risco de crédito é menor. O rating pior, o risco de crédito aumentado, agravado, e a seguradora precisa fazer frente a esse risco, constituindo patrimônio de boa qualidade. Excelente. Então, quando é analisado o risco da contraparte com relação ao risco transferido para o ressegurador, é entendido que é analisada a qualidade de crédito da contraparte e nessa categorização o ressegurador é como se fosse o melhor risco de crédito, seguido pelos estrangeiros que vão estar sujeitos ao rating aplicável. O cálculo ele considera um mix das duas coisas, né? Então, há uma faixa de percentuais para o ressegurador local de acordo com o seu rating e do estrangeiro também, né? Então, é um mix dessas duas situações para fazer a constituição. E tem uma comparação interessante, a gente acompanha já há muitos anos, porque são disponíveis no site da SUSEP, a relação entre o capital mínimo requerido e o patrimônio líquido ajustado. E quando a gente olha essa relação, principalmente a gente acompanha mercado de seguros que trabalha com seguro-garantia, e a gente observa que dentre as 35 seguradoras, várias apresentam uma solvência muito latente, muito relevante. Às vezes, o patrimônio líquido ajustado representa 3, 4 vezes o valor do capital mínimo requerido. Com facilidade, representa 1,5 vezes, quase 2. Então, a relação entre o que é o capital mínimo requerido para fazer frente aos riscos inerentes à operação de seguros e o patrimônio líquido ajustado. E aí a minha provocação, sempre que eu analiso esse número, é colocar isso em perspectiva, porque dentre as 35 seguradoras que operam com seguro-garantia, apenas umas 10 seguradoras têm rating concedido por agências classificadoras de risco. E quando eu coloco isso em perspectiva, eu vejo a qualidade da informação e a relevância da informação dessa comparação entre o PLA e o capital mínimo requerido e como que pode ser utilizado pelos decisores da exigência da garantia, então os segurados, quando eles definem os critérios de elegibilidade do emissor da garantia. Porque existem segurados, tanto públicos quanto privados, que colocam como condição ainda a exigência de rating mínimo concedidos por agências classificadoras de risco. E quando a gente observa que o mercado tem uma informação de muita qualidade, resultados de um trabalho muito robusto de acompanhamento e monitoramento e fiscalização do mercado segurador realizado pela SUSEP. Eu queria ouvir sua opinião com relação a essa perspectiva de avaliação de solvência sobre esse prisma, da comparação entre esses dois parâmetros e eventual exigência de rating, tanto por segurados públicos quanto privados. Tá. A suficiência, a gente chama essa situação do patrimônio líquido ajustado superior ao capital mínimo requerido como suficiência de capital, né? É óbvio, né, que com maior a suficiência de capital, mais confortável a situação de solvência e menor vai ser o risco de que aquela companhia enfrente algum problema econômico-financeiro, né? Eu conheço muito pouco dos trabalhos das agências de rating. Nós tivemos um contato que uma delas ofereceu uma apresentação para a SUSEP sobre a metodologia. Enfim, é um trabalho que não nos impressionou muito, o trabalho da agência de rating, o trabalho que nós fazemos na SUSEP
é um trabalho que de fato nós conhecemos, e ele é um trabalho contínuo, ele é um trabalho, como eu falei, o monitoramento ele é feito em bases mensais, na maioria dos requisitos, e a própria fiscalização em loco ele também considera o risco da empresa, e ele também tem uma constância bastante relevante ou bastante interessante, né? A gente não considera dentro das nossas avaliações o fato da companhia ter ou não ter rating, no caso do seguro, né? Resseguro é um pouco diferente, né? Porque como a gente lida com companhias internacionais, companhias estrangeiras que estão fora do âmbito da supervisão e que nós não conhecemos, acaba que a gente se vale das classificações de risco para fins do resseguro, né? No que se refere ali ao resseguro. Mas no que se refere à seguradora, enfim, eu não acho que agrega muito essa restrição a ter ou não ter o rating. Acaba sendo um custo adicional para a companhia, né? A contratação, com todo respeito ao trabalho que as agências de rating fazem e aos profissionais que estão envolvidos, né? Mas, enfim, eu realmente não sei se avaliações esporádicas que ocorrem uma vez por ano, né, num trabalho que geralmente dura 2 semanas, vai trazer assim, uma visão privilegiada sobre a situação de fato da companhia. Minha opinião pode ser um tanto polêmica, né, para quem está nesse mercado, né, mas assim, da experiência que nós tivemos, né, um trabalho interessante, mas que não nos impressionou, enfim. Então, eu acho que principalmente quando se trata do segurado do setor público, né, os requisitos para operar, eles são os requisitos legais, né? É óbvio que exigir uma garantia adicional, mas pode ser interessante dependendo do contrato e tudo mais, mas enfim, me parece que pode até haver algum questionamento, né, no sentido da isonomia licitatória, fazer exigências adicionais àquelas que estão dispostas em lei ou aquelas que o próprio órgão supervisor do mercado coloca ou divulga. Tá ótimo, Carlos. Obrigada. Eu acho que ficou muito claro para a nossa audiência o trabalho que é realizado pela SUSEP. É realmente impressionante. É de fazer inveja a mercados internacionais, como a gente comentou. A possibilidade de monitorar diariamente os ativos garantidores e ter eles sob custódia e suspender comercialização. Acho que foi um ponto que chamou muita atenção. O trabalho de monitoramento que a SUSEP faz com base no reporte granular de informação pelo mercado supervisionado mensalmente também traz uma visibilidade e uma atuação preventiva da SUSEP muito importante e que gera os resultados que a gente vem observando no mercado supervisionado, de dar muito orgulho. Muito obrigada pela sua contribuição, pela sua presença, pela sua disponibilidade. E você que está com a gente, eu agradeço a sua audiência e ficamos por aqui. Um abraço.